Por isso que Paulo disse aqui, gente, a nossa suficiência vem de Deus, não é de nós, não é do exercício do nosso ministério propriamente dizendo, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Interessante que no primeiro verso ele diz aí, no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala, começamos porventura outra vez, recomendarmos a nós mesmos, quer dizer que quem vai recomendar a nossa conduta a outras pessoas somos nós? Será que somos nós que vamos dizer, eu sou bom, sei o que faço? Meus irmãos, espiritualmente falando, a casa de Deus, o reino de Deus, não é adquirido porque o seu currículo é bom, como você vai fazer entrevista numa empresa, que você ali coloca toda a sua habilidade, conhecimento, curso, você coloca toda a sua desenvoltura, e a partir talvez do seu currículo, você é chamado por entrevista, porque aquele currículo chamou a atenção do empregador, ou melhor dizendo, do RH. Mas isso não funciona com Deus. E é isso que Paulo está justamente exclamando, explicitando aqui nessa carta. O fato é que muitas pessoas não se envergonham do seu estado pecaminoso, porque se consideram tão santos, que não se consideram mais pecadores. Se consideram tão maravilhados ou maravilhosos em Deus, se consideram tão superiores aos outros, porque Deus os chamou, que estão orgulhosos demais para reconhecer que não precisam mais de perdão de Deus. Interessante que Pedro, quando ele se vangloriou, enfim, ele se vangloriou na sua força. Interessante que lá em Marcos capítulo 14, verso 29, ele diz o seguinte para Jesus e os discípulos, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizo não, eu não submeto ao que o povo falar e fala, ainda que todos se escandalizem, nunca porém ele disse para Jesus, eu, Pedro, vou me manter firme. Interessante que esse mesmo Pedro, que quando é indagado por Jesus, quando Jesus Cristo, ele dá ordem para os discípulos saírem, e quando os discípulos voltam, esses discípulos são perguntados por Jesus, o que dizem ao meu respeito? Alguns falam, não, alguns estão dizendo que tu és João Batista, profeta Elias, diz que é isso e aquilo, aí Jesus olha para Pedro e fala, e você Pedro, olha, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem dissestes Pedro, de repente Pedro fala, eita, acertei no ponto, agora sou o cara, mas não foi você não, caba safado, foi tu não, você está achando que o que você disse veio da tua parte? Quem te revelou isso foi Deus. Tanto isso foi verdade que no imediato momento Jesus Cristo dá a palavra, bem dissestes Pedro, Jesus Cristo tira de Pedro todo o sentimento de orgulho porque disse algo correto, mas não veio de você. O Espírito te revelou, o Pai te revelou. E essa ação levou depois Pedro a não compreender o que Jesus Cristo estava dizendo. Quando Jesus Cristo para e diz, olha, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos anciãos para sofrer. Aí Pedro fala, não Jesus, não faça isso contigo não. Deixe que eu morra em teu lugar. Aí Jesus olha novamente para o Pedro, se achando muita coisa, e diz, meu filho, o negócio é o seguinte, para trás de mim, Satanás. Então nós percebemos que Jesus anula qualquer altivez de Pedro, qualquer orgulho em Pedro ter dito que foi ele quem acertou na resposta, na pergunta, melhor dizendo, que Deus faz aos discípulos. E muitos talvez têm esse orgulho, ou se colocam no pedestal desse orgulho espiritual. Então ele se colocou, ele mediu a sua força com os demais discípulos. Ele entrou numa corrida com o diabo, mas ele perde, meus irmãos, antes mesmo de sair do portão, porque Jesus Cristo repreende o seu orgulho. Então quando nós olhamos, nós percebemos que
O orgulho espiritual de muitos é um pecado gravíssimo na vida de muitos crentes. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que vamos começar a dizer, como eu sou pecador, porque tem muitas pessoas que, ao expressarem que são pecadores, se orgulham também. É um negócio sério. Onde está o meio termo aí? Caio Samuel, eu sou tão pecador. Eu sou um miserável. E tem gente, quando vai dar testemunho da vida pregressa, meu dizendo que teve, da vida do passado, se orgulha de dizer, ainda aumenta, eu fui um 36 vezes preso, 200 balas no corpo. Eu não sei se o Suélio, às vezes, quando se depara com essa situação, né? Eu fui comandante do PCC, do RT, do PRS, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, povo, eita glória, se orgulhando em testemunhar do seu passado. E precisamos achar o meio termo, para que possamos reconhecer que sem Cristo somos nada, mas também devemos reconhecer que somos pecadores, sem mesmo nos exaltarmos para as outras pessoas, para que as pessoas nos considerem, essa é uma pessoa piedosa, essa pessoa é humilde, que pessoa simples. Orgulho também. Quando nós confiamos na força dos nossos próprios atributos de santidade, que muitas vezes nós começamos justamente a relaxar em nossos deveres com Cristo. É justamente quando a gente acha que somos muita coisa. É aquilo que Márcio Daniel disse aqui. Às vezes nós temos um ativismo cristão. Entramos no piloto automático e estamos tão acostumados a repetir rituais na igreja, a repetir as nossas ações na igreja, que muitas vezes nós fazemos assim porque o nosso corpo se tornou dependente daquilo e não de Cristo. Nos tornamos dependentes das do ativismo. Nos tornamos dependentes de algo, de uma ação, que ali não tem Deus. Fazemos porque nos agradamos em fazer, que é muito bom, sim. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Quando vem a primeira decepção, essa pessoa sai. Ela não quer mais exercer aquilo que parecia ser bom, porque o que ele fazia não era para a glória de Deus, era um ativismo. E é um perigo. Esse também era o problema na igreja de Corinto. Alguns, meus irmãos, se tornaram ativistas eclesiásticos. Se tornaram ativistas, desenvolviam o ministério, mas Deus não era glorificado. Saíram muitas vezes da igreja, questionando a igreja, a liderança da igreja, porque Deus não era glorificado nesse ativismo. Quando eu exerço o ministério na igreja, ou um dom que Deus me concedeu, no desenvolvimento para a edificação da igreja, e Cristo de fato está sendo glorificado, não importa se eu esteja em evidência ou escondido. Não importa se eu apareço diante da igreja, ou se ninguém me reconhece. Porque eu sei que aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho desenvolvido, é justamente para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos tomar cuidado. Superestimar, meus irmãos, a nossa própria força, é sermos induzidos a desprezar quem Deus é e por que Deus nos chamou. Ter uma autoconfiança no desenvolvimento é orgulho. A falta de depender de Deus configura-se também orgulho. Dizer que não preciso mais da ação de Deus é orgulho. Preparar um sermão sem oração é orgulho. Cantar, mesmo que eu ensaia, sem a presença do Espírito Santo, para que tudo seja muito bem feito, também é orgulho. É evidente que
temos que apresentar o melhor, precisamos estudar, precisamos ensaiar. Mas se Deus não estiver presente naquilo que eu tenho feito, se Deus não estiver presente quando eu me assento para ler a palavra, para fazer o esboço, para estudar aquilo que eu quero transmitir, se o Espírito Santo não estiver presente em todo o desenvolvimento do dom, do talento, do ministério que Deus me concedeu para fazer, e por mais que eu faça da melhor forma, as pessoas se encantem com aquilo que eu tenho feito, se o Espírito Santo não nos conduzir a fazer, também é orgulho espiritual. E eu tenho pedido sempre a Deus que a gente não caia nisso. Um desafio muito grande que Paulo tinha com essa igreja era fazer com que a igreja entendesse que o que eles estavam fazendo não eram para eles, era para a glória do Senhor. Não é à toa que ele, escrevendo a sua carta em 1 Coríntios, diz: olha, quer comais, quer bebais, ou que vocês façam qualquer outra coisa, façam isso para quê? Para a glória de Deus. O segundo ponto que eu quero mencionar sobre a questão do pecado do orgulho espiritual, primeiro nós falamos que é confiar na força da nossa própria graça, confiar nas nossas habilidades, confiar na nossa desenvoltura. Mas o segundo modo de nos tornarmos orgulhosos na própria graça é nos apoiarmos no valor nessa graça, ou seja, todos os valores estão apoiados nisso, pensando que podemos ser suficientes, bons para agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por mais exímios que sejamos no desenvolvimento, ninguém conseguirá 100% agradar a Deus. Porque só saberemos agradar a Deus na sua totalidade é quando recebermos o corpo transformado. É quando recebemos o mesmo corpo que Cristo recebeu glorificado. Porque por melhor que sejamos, que devemos buscar ser melhores naquilo que fazemos, por mais sistemáticos, perfeccionistas, a nossa natureza pecaminosa não nos permite ser bons, tão bons, maravilhosamente bons, ao ponto de chegar assim, Deus falar: olha, você não deve ficar mais nessa terra, meu filho, você vai subir antes do arrebatamento. O problema é que tem muita gente que está se apoiando a isso. William diz que a Escritura chama a graça inerente de justiça própria e a coloca em posição à justiça de Cristo, que é a única chamada de justiça de Deus, como ele fala aqui, como Paulo fala em Romanos 10. E ele diz que quando confiamos na própria graça, estamos exaltando acima da graça de Deus. Se ela realmente fosse superior, então um santo poderia dizer ao chegar no céu: esta é a cidade que eu construí, comprada pela minha graça. O que ele está dizendo é que quando as pessoas tentam apoiar tudo, a justiça, ao que ele é, ele está dizendo: então quando chegar no céu, eu vou chegar lá, eu vou adquirir essa casa, porque essa casa foi construída pelas minhas próprias atitudes. Eu sou tão bom, suficiente, tão bom, que na verdade quem deu a ordem para Deus construir a casa lá celestial como eu queria, não como Deus quer. Meus amados, nós temos que entender que tudo que nós temos, tudo que possuímos, vem de Deus. Nada temos, não existe meu ministério, não existe meu, é de Deus. Não existe eu sou, não existe não existe isso não, é Deus. Então, se nós temos algum entendimento da palavra de Deus, nós saberemos que Deus quem determinou que a nossa salvação visse não por nós, mas por Cristo Jesus.
É esse entendimento que temos que ter. A salvação veio até nós. Não foi nosso mérito alcançar a salvação, é mérito de Cristo. Como alguns dizem, não fomos nós que chegamos até Jesus, foi Jesus que chegou até nós. Então, se algum mérito de sermos salvos hoje, é por causa de Cristo. Se algum merecimento temos, esse merecimento não foi dado porque somos bons, porque a misericórdia do nosso Deus dura para sempre, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então Paulo está enfatizando que a excelência que recebemos através da nova aliança, isso veio por causa de Cristo, não porque nós somos bons. Isso foi derramado por causa de Cristo, não porque somos bons. Se você se considera suficiente e você acha que não precisa de Deus, eu quero falar uma coisa que eu não me orgulho em dizer. Então seu caminho não é o céu, é o inferno. No céu não há caminho para orgulhosos. Eu acho interessante que a lei física de Deus é que para subir tem que descer. O sentido moral da grandeza é ser pequeno. E o sentido moral de ser grande é ser servo. Então observe, biblicamente falando, nós não subimos, nós descemos. E isso, meus irmãos, eu tenho aprendido de forma particular. Alguns que, eu não sei porquê, né, gostam de cadeira, porque tem gente que gosta de cadeira, né? Tem igrejas que falam assim, você vai receber uma cadeira. Não é assim? Deus vai te colocar sentado numa cadeira. Bem, eu prefiro sentar no banco, se for assim. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu tenho aprendido particularmente. Quando alguém me disse assim, pastor, agora o senhor se tornou o maior da igreja. Ao contrário, se eu era pequeno, fiquei menor ainda. Eu não subi, gente. Eu não fui exaltado. A função que hoje eu exerço me humilhou mais ainda. Não me tornou superior. Me tornou menor do que eu já era, volto a dizer. E às vezes a gente percebe pessoas brigando por funções, brigando por cargos, brigando por liderança. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ser maior não é questão de titularidade, é ação de serviço. Tornar-se grande, essa justamente a ideia distorcida que Satanás, quando endemoniou a serpente, eu fico imaginando como é que deveria ser uma serpente endemoniada, sabe, meu irmão? Porque olhar para uma cobra já é estranho, né? Aí vem uma cobra endemoniada. Eu fico imaginando como é que a cobra falou. Será que era da forma carioca? O chiado, né? Não sei. Mas eu fico imaginando. Então o que Satanás apresentou para Eva é a forma distorcida de ser grande. Essa tese de ser grande é desconstruída em Filipenses. A tese de grandiosidade, ela é quebrada em Filipenses, quando Paulo diz que Jesus não usurpa ser como quê? Deus, igual a Deus, mas ele se faz dessa forma humilhante de ser humano, desconstruindo a ideia de Satanás. A mesma ideia que Satanás apresenta para Jesus no deserto, Mateus 4, olha, se você me prostrar, Jesus, o Senhor não vai ter preocupação de morrer na cruz, não. Eu já vou te dar tudo isso que se quiser. É só me prostrar e adorar. A ideia de visão de grandiosidade. E trazendo para o nosso secular, quando você se forma, quando você faz pós, mestrado, doutorado ou PhD,
Na visão do mundo, você se tornou uma pessoa grandiosa. Ser dono de uma multinacional. Eita, Caio é dono de uma multinacional. Diga amém, meu filho. Não perca a oportunidade, não. Márcio Daniel, senador da República. Diga amém, Márcio. Você vai ser o próximo senador da República. Eu creio, meus irmãos. Entendam bem o que Deus tem colocado na mão de vocês. O desenvolvimento que vocês têm obtido. A grandeza, humanamente falando, que Deus proporciona para que vocês cheguem na visão humana, Ele está proporcionando não para que você seja o grande, mas para que você, com tudo que Deus tem te dado, sirva melhor as pessoas. Porque quanto mais preparado você for, quanto mais preparado você buscar ser, visão do cristianismo é para servir. Olha o que Lutero, que a Reforma fez. Tirou a escolaridade no meio do clero, da nobreza, porque só os nobres, os filhos dos nobres, tinham um altíssimo nível de educação. Aí, olha o cristianismo agindo. O protestantismo veio, e a mesma qualidade do nível superior de ensino que os grandes tinham, agora os pobres tinham acesso. Isso é grandiosidade. Mas às vezes nos retemos do nosso próprio orgulho. Eu sou. Eu sou, eu fui, eu quero. Olha, se não for eu. Entenda que quando Paulo escreve sobre a excelência da vocação ministerial, ele está dizendo: ninguém é suficiente para se auto-recomendar. Ninguém tem suficiência para se auto-dizer, eu sou bom, ou fazer um escrito dizendo, olha, me aceite porque eu sou bom. Ele está dizendo que a nossa suficiência, ela vem exclusivamente de Deus e mais ninguém, somente de Deus. A última análise que eu quero fazer com os irmãos, para que a gente possa partir para o término, é a vanglória das próprias capacidades. E é justamente isso que faz nós, você e eu, continuar se esforçando para ser justo, mas nunca conseguiremos. Nós devemos sempre orar de forma intensa, devemos empenhar, principalmente em sermos cristãos. Precisamos, meus irmãos, com as armas corretas, como o William, eu quero recomendar aqui, O Cristão e a Armadura de Deus. Maravilhoso livro para ser lido. O William viveu nos meados de 1617, por aí, mas um excelente, meu irmão, fantástico. Se você quiser anotar aí, leia, porque eu recomendo. Então, quando a gente acha que a glória está na capacidade que nós temos, nós vamos descobrir que vai chegar um ponto que essa glória que nós obtemos, ou queremos obter, ela não tem poder de autossustentação. Nenhuma glória humana tem poder de autossustentação. Quer ver uma coisa? Todos aqui lembram de Michael Jackson, lembra? Mas ele está em evidência? Meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa. É uma infelicidade o nosso país ter uma cantora como o símbolo da mulher feminina no Brasil. Eu quase dei uma voadora na televisão quando ouvi uma coisa dessa. Eu quase dei uma voadora. Sinceramente, meu. O negócio está feio no Brasil, pelo amor de Deus. Eu estava ouvindo isso, meus irmãos. Aí pastores amigos meus compartilhando essas besteiras. Olha aí, olha o símbolo da mulher feminina no Brasil. Olha aí. Meu irmão, isso é um traje, isso é um... Minhas irmãs, para vocês, isso é um desrespeito a vocês. Cris, isso é um desrespeito a você, mulher. O sangue de Jesus tem poder. E o pessoal a tem porque sabe rebolar. O sangue de Jesus tem poder. Mas a glória dela vai passar também. Porque nenhuma glória humana tem poder de autossustentação.
Nenhuma glória humana tem poder de perpetuar. A gente observa nos reinos que Israel esteve submetido no Antigo Testamento, egípcio, babilônico, assírico, grego, romano. Nós percebemos que a glória desses impérios passaram. História recente, União Soviética, apesar que, enfim, estou querendo retomar, não, meu professor de história, querendo retomar a glória do Heil Hitler, mas vai passar. Porque a glória, eu volto a dizer e ser enfático, a glória humana passa, ela não tem poder de sustentação. Não esqueça que nós lemos que a suficiência vem de Deus. As pessoas passam porque a sua natureza pecaminosa não permite perpetuar. O pecado, ele pode ter ação de destruição, mas ele não tem poder de perpetuar na vida das pessoas, porque o salário do pecado é a morte. Então não venha me dizer que você é famoso, que as pessoas te conhecem. É ilusória a ideia de dizer, eu tenho tantos seguidores no Instagram. É uma notícia falsa de que pessoas te seguem porque te amam às vezes. É mentira! Antigamente eu tenho tantos amigos no Facebook. Eu te desafio você pelo menos a 100, falar o nome de 100 pessoas desconhecidas e dizer quem elas são de fato. Antigamente era Orkut, né? Eu tenho uma saudade do Orkut, meus irmãos. Os irmãos não têm ideia. Eu tenho uma saudade do Orkut, eu achava fantástico o Orkut. É que pelo Orkut eu conversava com Luana, sabe, meus irmãos? Morava em Belo Horizonte, Luana aqui em Campinas, a gente conversava pelo Orkut, o Messenger, né? Mas a glória passa, gente. A glória passa. A única coisa que não passa, que devemos tomar cuidado. Primeiro, a vida eterna, que recebemos em Cristo por causa de Cristo, ela é gloriosa. Ela não passa. Ser alma vivente é uma coisa eterna. O problema é o fim para onde ela vai. Todos nós temos alma. E a alma é eterna. Porque foi Deus quem deu a eternidade à alma. Deus soprou nas narinas de Adão o quê? O fôlego de vida. E ele se tornou o quê? Alma vivente. Então, a partir do ponto que o Senhor Deus soprou o fôlego de vida, todo ser humano recebeu alma vivente e eterna. O problema é o destino, para onde essa alma vai. Se ela foi alcançada por Cristo Jesus, essa pessoa confessou Jesus Cristo, certamente, selada pelo Espírito Santo, ela aguarda o dia da ressurreição, aguarda aqueles que morreram em Cristo, aguarda o dia em que Jesus voltar, serem ressurgidos entre os mortos e receberem a sua coroa eterna, mas também alguns ressuscitarão para a condenação eterna. Isso não passa não. Tanto viver em Cristo eternamente, como viver sem Cristo na eternidade, e assim no lago de fogo, também é eterno. A pergunta que eu faço, o que você decidiu fazer na sua vida? Não hoje, mas para a eternidade. Então, na verdade, a nossa natureza pecaminosa, ela mostra que esse corpo não será eterno. Poderá ser glorificado um dia para aqueles que estão em Cristo. Mas esse corpo aqui, ele é corrupto, ele é passageiro. Então nós não devemos nos orgulharmos com os nossos bíceps, trapézios, corpinho sarado. Você pode fazer até a cirurgia santa de Israel, mas a velhice chega também, tá? Como eu queria ter cabelo para pintar igual Ruth, mas passou. Só peruca. Nós não devemos ter orgulho, meus irmãos, do nosso corpo físico, porque somos sarados. Devemos sim trabalhar para que possamos ter saúde, cuidar do templo do Espírito Santo, mas isso aqui também passa. E eu quero destacar, finalizando, de fato,
sobre os dois orgulhos que mais nos permeiam. Um nós chamamos de orgulho mascarado, é o que William diz, e o outro é o orgulho do autoelogio. William diz que o orgulho mascarado anda na ponta dos pés, disfarçado de humildade. É o orgulho da pessoa que chora e se lamenta por causa de sua vil condição, mas que se recusa a ser confortada pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala que quando eu não quero ser consolado por ninguém, quando eu mesmo vivendo momentos difíceis da minha vida, mas eu não procuro ajuda, quando eu sei que eu estou vivendo momentos de tensas provações emocionais, eu não procuro ser ajudado por pessoas capacitadas e principalmente de Deus. E isso também é um orgulho mascarado. Tem muita gente, infelizmente, que ainda está mascarado, precisa de ajuda, mas o seu orgulho não permite. E nós temos aqui psicólogos, né? Temos aqui um psicólogo, um psicolando, né? A gente sabe, meus irmãos, que quando a pessoa ela não quer se abrir, guarda tudo, fica com orgulho de não compartilhar, porque acha que vai conseguir. Meus irmãos, você está buscando para si mesmo sérios problemas emocionais e psicológicos. Não é psicopedagoga, pedagoga. São pessoas que andam no pé, andam sorrindo, mas por dentro estão machucadas, feridas, mas mantêm o seu orgulho aceso. São pessoas que é capaz até de descrever os seus pecados e mostra como negros são os seus pecados, mas nunca pensa em pedir perdão a Deus. Nunca pensou em dizer para Deus, de fato, o seu pecado e abandonar o pecado. Isso também é orgulho. Não reconhecer o pecado, não reconhecer o seu estado miserável, também é orgulho. E ele chama de orgulho mascarado. E ele diz, outra frase que eu anotei que eu achei interessante, que ele fala que esse orgulho é tão terrível, é como se um mendigo passasse fome, mas não pede pão. É um mendigo passando por necessidades, mas não pede esmolas, porque é orgulhoso demais para isso. Ou até mesmo um homem rico, um criminoso condenado, prestes a morrer, mas não aceita o perdão, e nem procura o perdão. São orgulhosos demais para isso. Deus afirma que não há ninguém que Ele não possa salvar. Ele pode se salvar todos se quiser. Mas muitos persistem na atitude, meus irmãos, de não confessar o seu pecado, porque a falta de confessar pecado é orgulho. Outra questão que ele fala sobre a questão do orgulho, do autoelogio. E isso acontece, diz o William, que quando o coração se eleva secretamente e diz a si mesmo, eu posso não ser perfeito, mas com certeza sou melhor do que a maioria dos cristãos que eu conheço. Acho que esses são os piores. Eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que Fábio. Eu não sou perfeito, pastor, já ouvi muita gente falar, mas eu sou melhor que fulano. Pelo menos eu faço isso. Pelo menos eu faço isso, orgulhoso. E muitas vezes esse tipo de visão interior é adúltero. Melhor dizendo, idólatra. Ele reconhece que não é melhor, mas se sente superior ao mesmo tempo. Ele reconhece muitas vezes a sua pequenez, mas se considera melhor que outras pessoas que ele considera serem piores do que ela, ou do que ele mesmo. Isso também é orgulho. O problema da igreja de Corinto era esse: alguns se achavam inferior, mas se consideravam superior a muitos outros que estavam pior do que ele.
Orgulho do mesmo jeito. E a gente percebe muitas vezes Paulo tratando isso com a igreja. Tratando essa problemática no meio da igreja. Será que, meus irmãos, estamos nessa mesma condição, dizendo, eu não sou tão bom, mas eu sou melhor do que alguns? Orgulho. Se somos verdadeiramente cristãos, precisamos reconhecer, inicialmente, a nossa posição, de que quem nos justificou foi Cristo, e fomos justificados porque Ele é misericordioso. Se somos alguma coisa hoje salvos, é porque Cristo nos salvou. Temos a mania de dizer, você está bem, você responde, melhor do que mereço. Na verdade, não merecemos nada, mas a bondade e a misericórdia dele chegou até a gente, pessoal. E hoje estamos aqui por causa dele, vivemos por causa dele, respiramos por causa dele, e vamos para o céu por causa dele também. Mas precisamos reconhecer o nosso estado miserável. E mesmo estando no estado miserável, não considerarmos melhores do que o outro. Paulo diz, considere a outra pessoa superior a você. Concluindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que confiar na própria bondade, meus irmãos, no fim pode nos destruir. Eu sei que de vez em quando a gente quer trazer confiança às pessoas, dizer, não, meu irmão, eu sou bom, eu tenho. Mas quando estamos diante de Deus, somos os piores pecadores da face da terra. Eu acho interessante que Paulo diz assim, dentre todos que estão aqui, eu sou o pior. Mas ele não estava falando porque estava se gloriando porque ele era o pior, porque de fato ele estava reconhecendo que ele era nada diante de Deus. Olha que foi cantado aqui. Para onde nós iremos? Foi a resposta do discípulo a Jesus. Jesus, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer se só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna? Onde que a gente vai buscar outra coisa? A nossa graça, ela é fraca, mas a graça de Cristo é poderosa. A nossa carne, o nosso eu, é fraco. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nos tornamos fortes, porque é Ele quem nos fortalece. E quando há suficiência em nós, não é porque nós somos suficientes, é porque Ele é suficiente em nossas vidas. Se estamos em pé, se nos levantamos todos os dias, não é porque a nossa determinação interior nos levou, não é porque o nosso interior falou assim, olha André, se levante porque você vai vencer. Eu me coloco de pé, não porque as minhas pernas são fortes, mas porque o braço forte do nosso Deus foi quem nos levantou. Se enfrentamos o pecado, se combatemos o pecado, não é porque há força em nós em combater o pecado, é porque o poder de Deus tem se aperfeiçoado nas nossas fraquezas todos os dias. E esse poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, é Ele justamente que nos impulsiona a dizer não ao pecado. É a busca da santidade, da santificação em Cristo. É a busca em oração, na leitura da palavra, no esforço de obedecê-la. Em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, nós temos força de reconhecer que precisamos dEle, porque sem Ele nada somos, sem Ele não há vida, sem Ele não há, meus irmãos, nenhum motivo para chegar aonde nós queremos ou sonhamos. Ele é a razão porque estamos de pé, e precisamos reconhecer isso todos os dias, quando nós nos levantamos, quando nós abrimos nossos olhos, precisamos dizer, Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre nós, porque eu sou insuficiente e preciso da Tua mão e bondosa mão. Às vezes nos consideramos tão bons, mas na iminência do pecado cedemos. O salmista fala no Salmo 52, versos 7 e 8. Ele diz o seguinte: quanto a mim, porém,
Sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós, na verdade, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Não confie em você. Quando a Bíblia nos fala maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo maldito o homem que confia em outra pessoa. Não está dizendo maldito sou eu se confiar em Marcele. Maldito, Marcele, quando eu confio em mim mesmo e acho que eu sou suficiente. Lúcifer caiu dos céus porque se confiou. Então nessa noite eu quero desafiar-nos a olhar para dentro de nós e nessa autoavaliação que a gente possa perceber que muitas vezes nós temos sido orgulhosos, até nos achando ser humildes. Ah, como eu sou humilde. Oh, meu irmão, você não sabe como eu sou humilde. Às vezes nós achando que falamos, oh, meu irmão, eu sou pequeno. Muitas vezes existe orgulho nisso. Precisamos olhar para dentro de nós, meus irmãos, nessa noite, para que você guarde isso na sua mente. 2 Coríntios 3, capítulo de número 3, verso de número 5. Guarde isso. Final desse verso diz: a nossa suficiência vem de Deus. E por que ele diz isso? Verso 6: o qual nos habilitou. Porque quem nos trouxe a habilitação foi o Senhor. E essa habilitação de sermos ministros, somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí você fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, pastor, que se eu estudar, eu vou morrer? Não, é tudo que eu busco, todo conhecimento que eu adquiro. Se o Espírito Santo não estiver nisso, o orgulho vai nos matar. Paulo não está dizendo que devemos deixar de crescer. Não, meus irmãos, cresçam, sejam melhores em suas áreas, estudem, sejam os melhores para a glória do Senhor. Mas se o Espírito Santo não estiver neste meio, você vai morrer, espiritualmente falando. Porque o orgulho, a soberba, precede a queda. Não está dizendo, volta a dizer, não quer dizer que ele está dizendo, não procure conhecimento, não. Ele está dizendo que procurar conhecimento sem o Espírito Santo mata. Procurar conhecer teologia sem o Espírito Santo, você vai morrer. Procurar conhecimento nas áreas, das disciplinas que você faz, que você busca, procura. Se o Espírito Santo não estiver nisso, vai te matar. Porque às vezes o conhecimento de muitos tem trazido orgulho, e o orgulho tem matado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, meu Pai, porque a Tua misericórdia dura para sempre, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Rogamos, Senhor Deus, nessa noite que tenha, de fato, misericórdia das nossas atitudes e ações. Senhor, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua mão forte, precisamos do Senhor. Eu te peço, Senhor, afasta de nós todo orgulho, toda soberba. Muitas vezes, ó Deus, nos atracamos, ou até melhor dizendo, nos pomos de pé diante das experiências, achando que as nossas experiências foram que nos trouxeram até aqui. Muitas vezes nós achamos, ó Pai, que tudo que nós fizemos é motivo de muitas vezes recebemos glória, ou até mesmo reconhecimento. Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, quando pregava o Evangelho do Pai, mostrando o Pai, que
coisa linda, Senhor. Que de fato possamos nos parecer contigo, Jesus Cristo. Servos, humildes, mansos, sensatos. Pessoas com o coração aberto, perdoador, perdoando e sendo perdoado, amando e sendo, ó Deus, amado. Tira de nós todo orgulho, soberba, que nos afasta de Ti, que nos distancia do Teu Espírito Santo, que, ó Pai, nos faz morrer todos os dias aos poucos. Senhor, nós não queremos ser assim, mas queremos ser servos. Queremos, ó Pai, considerar outros superiores a nós, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Porque de fato, a suficiência que nós temos vem do Senhor. Vamos ficar de pé. Em contrição, vamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele nós somos nada, completamente dependentes da graça do Senhor. O Teu amor curou a minha dor. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre em Ti, Senhor. Meu Salvador,